Qual a necessidade de ser salvo? A paz, Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos à primeira aula do terceiro trimestre de 2020. O tema que nós vamos estar estudando, a revista, o tema central da revista que estamos estudando é Jesus. E tem como primeira aula o seguinte título: A necessidade de um Salvador. Deixo muito claro aos irmãos que a escolha desse tema foi baseada no intuito de manter o raciocínio temático no que foi aplicado quando estudamos a Igreja Eleita sobre ali os estudos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Na tentativa de manter o raciocínio temático e ampliar o conhecimento dos irmãos, principalmente porque Paulo é extremamente cristocêntrico, achei que seria um complemento formidável para aquilo que está sendo analisado e estudado durante as nossas aulas de escola bíblica dominical. Deixo claro que essa revista pertence ao primeiro trimestre de 2020 e pertence originalmente à juventude. Como houve necessidade, eu trouxe o tema de novo para solidificar aquilo que já estava sendo estudado. Espero que eu seja compreendida e que essa aula seja aí um instrumento de fortalecimento espiritual diante das nossas necessidades, tanto individuais quanto necessidades como comunidade e igreja. Amém? Sendo assim, vamos dar início. O texto base que é pedido para a introdução desse tema se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Geralmente eu tenho costume de destacar algum dos versículos. Hoje, como vai ser um bloco único de introdução, eu não farei destaque e lerei todo o texto base. Por isso, eu convido você e a sua amada família a pegar a palavra de Deus e nos acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não precisamos retornar muito em cima da análise do capítulo 2 de Efésios, já que já fizemos isso no trimestre passado. Mas vale ressaltar aqui a preocupação do apóstolo em manter viva na memória de onde Deus nos tirou e por que Deus tem tanta preocupação em resgatar o homem a ponto de nos amar tanto e de dar aquilo que era dele, que era parte dele, para que padecesse e sofresse numa cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de redenção. Isso é muito lindo, evidentemente. Mas todas as vezes que relatamos esse fato para as outras pessoas, todas as vezes que conversamos sobre a temática Jesus, a primeira pergunta que é feita, ou o primeiro questionamento que nos chama a atenção é: por que devemos ser salvos? Por que eu preciso ser salvo? Por que eu tenho a necessidade de salvação? Para responder essas perguntas, é necessário que você volte ao início de tudo, ou seja, que você volte aonde deu o start, aonde deu a saída para que essa história aí percorresse. O livro que vai nos contar o início de todas as coisas é o livro de Gênesis, e ele pode ser dividido aí em blocos nos seus primeiros capítulos para a compreensão dessa necessidade, de como surgiu a necessidade de salvação. Para isso é necessário que você entenda que nessa primeira aula eu vou fazer um único recorte.
O recorte se encontra em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3. Por que, Manuela, você vai pegar apenas esses 3 primeiros versículos de Gênesis? Porque eles vão justificar não só os questionamentos de abertura desta aula, mas também vão trazer a compreensão e o cuidado que foi trabalhado nos estudos e nas aulas passadas. Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele traz essa lembrança do que fomos tirados, daquilo que fomos salvos, mas do que necessariamente fomos libertos, fomos resgatados. É aqui que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3, estabelece o princípio do plano da salvação. A gente pode dividir, a gente pode colocar em arcos, alguns trechos desse recorte previamente feito. Do capítulo 1 ao capítulo 2 de Gênesis, nós começamos a entender, começa a ser narrado, melhor dizendo, o princípio da criação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, aos meados do capítulo 2, eu tenho ali a criação estabelecida. Do capítulo 3, eu tenho ali a desobediência humana, a queda do homem. E no final do capítulo 3, se estabelece ali a promessa de uma salvação, a promessa de um resgate, ou melhor, o anúncio da salvação vinda do próprio Deus. Nos primeiros blocos, se estabelece a criação de todas as coisas, do céu, da terra, do mar, da água. Deus cria tudo. E aqui se nasce um outro questionamento. Por que Deus criou a terra? Querido, lembre-se, aqui a gente não está discutindo teorias, a gente está apenas discutindo a nossa fé. Então entenda bem, por que Deus criou a terra? Deus criou a terra por 2 motivos. O primeiro, porque Ele quis. Ele é um Deus soberano, Ele pode todas as coisas. Nada supera a vontade divina. Então, por que Deus criou a terra? Qual era o objetivo? Deus criou a terra, primeiro, porque Ele quis. Segundo, porque era a forma materializada dele mostrar o seu poder, a sua majestade, a sua glória, não para deleite dos outros, mas sim para a honra e glorificação do seu próprio nome. Isso fica muito claro quando ele termina a criação, colocando aquilo que nós chamamos de a coroa da criação, quando ele forma o homem. A forma, a maneira como Deus cria o homem, mostra a intenção de Deus para com a sua criação. Deus não é um Deus que vai lá, cria somente por criar, porque está sem nada para fazer e vou lá e crio alguma coisa. Não. Deus criou todas as coisas, primeiro para a majestade e glorificação do seu nome, para deixar muito claro que Ele pode todas as coisas, mas principalmente para criar um vínculo com a sua criação. Ué, Manuela, Deus quer criar um vínculo, um relacionamento com a criação? Sim, e isso fica claro na forma como um homem é feito, da maneira como o homem é moldado. No trecho do texto onde vem a criação do homem, fica muito claro que Deus convoca um grupo, Deus convoca mais alguém. Tá ali no plural, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, desde o princípio, as manifestações de Deus já estavam presentes na construção daquilo que seria o homem. Aqui nós interpretamos como a Trindade, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então teve todo um cuidado. O homem foi feito do pó, do material mais descartável, mas de tremenda importância, porque dentro daquele material estaria algo de maior importância da existência de todas as coisas, que é o fôlego da vida. O homem, ele não foi só criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele também foi criado com algo que é essência do próprio Deus, que é a vida. Então, nesse primeiro bloco, do capítulo 1 da criação até aí
o capítulo 2, nós temos a criação de todas as coisas. Deus criou árvores, Deus criou frutos e Deus termina tudo criando o homem. E o homem tinha obrigações dentro da criação divina e Deus vai dizer, ó, você vai guardar, você vai cuidar desse lugar, você vai cuidar do jardim do Éden para mim. Mas ao mesmo tempo existiam leis. E quais leis eram essas? Primeiro, nunca coma da árvore do bem e do mal. Muitas pessoas questionam por que Deus coloca a árvore do bem e do mal no meio da árvore. Muitas pessoas questionam, Deus poderia não ter colocado e a gente não estaria passando por todas essas coisas. Entendam um princípio básico aqui. Relacionamento não pode ser condicionado. E é quando nós somos condicionados, nós não mantemos um relacionamento por amor. E amar é uma escolha. Amar se origina de uma vontade própria. Lembre-se aqui que eu não estou falando, não estou me limitando ao amor humano, ao amor carnal. Eu estou falando do amor em toda a sua plenitude. É como você gosta de alguém. Fulano tem muitos defeitos, mas eu simplesmente gosto desse alguém. É algo natural. Amar também faz parte de uma escolha. Amar também faz parte de um cuidado. E amar também faz parte de um respeito, de um relacionamento. Então, o homem, quando ele foi criado de forma cuidadosa e de forma racional, ele foi criado com o livre-arbítrio. Ou seja, ele tinha escolhas a fazer. Ele podia tomar decisões. Então Deus colocou a árvore do bem e do mal ali e colocou apenas uma lei. Olha só, você pode comer de todos os lugares, você pode desfrutar de tudo que tem aqui. A única coisa que eu peço é que você não coma da árvore do bem e do mal, porque certamente morrerás. Aqui fica um ensinamento muito grande. Deus não está falando somente da morte física. Deus também estava se referindo à morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando eu tenho cortado dentro de mim o relacionamento que eu tenho com Deus. Se Deus criou todas as coisas e criou o homem para estabelecer um relacionamento com a sua criação, a partir do momento em que o homem desobedece a Deus, ele está dizendo o que para Deus? Eu não quero mais ter um relacionamento com você. Olha, nosso relacionamento não dá certo. Eu não quero mais. Então, quando eu desrespeito uma regra dentro de um relacionamento, eu estou dizendo que eu não me importo. Eu estou dizendo que eu não me interesso. Então, quando Deus colocou a árvore ali, ele disse, a escolha é sua, eu não quero. Se você comer, isso vai gerar uma separação entre nós. Eu não quero me separar de você, mas a escolha é sua. Aqui se estabelece o livre-arbítrio desde o princípio de todas as coisas. Então, eu e você, como seres humanos, não perdemos o livre-arbítrio, nós não perdemos a escolha. E isso fica muito claro, e isso fica muito cristalino quando chega no segundo bloco do recorte de Gênesis de 1 a 3, que é quando a gente vai falar da queda humana. Deus foi lá, criou o homem, em seguida criou a mulher e tudo vivia em plena harmonia, tudo vivia em pleno diálogo, ou seja, existia relacionamento entre todas as coisas e todas as coisas haviam relacionamento com Deus. Existia esse relacionamento com Deus. Manuela, todas as coisas tinham relacionamento com Deus? Sim, tinham. Você vai reparar que todo tempo, em uma determinada hora do dia, Deus vinha para conversar com o homem. Deus vinha até a sua criação para dialogar, para saber como foi, para saber como não foi, se está administrado, se não está administrado. Então, em todo tempo, Gênesis apresenta uma história de relacionamento, e não de qualquer relacionamento, mas um relacionamento entre o homem e Deus, que era o quê? Que era um relacionamento harmonioso. Chega então a serpente. Manuela, onde é que eu vou observar quando a serpente aparece nessa história?
A serpente vai aparecer lá em Ezequiel. Lembrando que a Bíblia ela não está organizada de forma cronológica, mas ela está formada em ordem lógica. Ou seja, eu estou contando uma história de forma lógica, não necessariamente de uma forma cronológica. Isso não significa que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é deturpada, que a Bíblia é isso. Não. Isso significa apenas que para melhor compreensão daquilo que foi estabelecido, a organização bíblica optou pela organização lógica, organização de raciocínio lógico, tá? Não quer dizer que se ela não está em ordem cronológica, ela perde seu valor. Não, muito pelo contrário, tá bom? Então vamos lá, volta pra cá. O que acontece aqui? Vem a serpente. Ezequiel vai descrever quando a serpente cai na terra. É nesse momento que a serpente na terra, porque Satanás foi e desejou ser igual a Deus, ou seja, Satanás quebrou o seu relacionamento também com Deus, ele vai ser lançado na terra. E quando ele é lançado, ele vai fazer o quê? Olha, eu preciso atingir a Deus de alguma forma. Deus me rejeitou, eu desobedeci. Tirei 1/3 do céu, foi para a terra comigo. Ou seja, foi comigo ali padecer porque fomos renegados da glória de Deus. Porque traímos a Deus, porque não obedecemos a Deus. Então agora eu preciso atingir a Deus de alguma forma. Eu preciso atacar a Deus de alguma forma. E qual era a melhor forma de se atingir um inimigo extremamente poderoso? A melhor forma de atingir um inimigo extremamente poderoso é naquilo que ele ama. E Deus já tinha demonstrado o seu amor pelo homem desde o princípio de todas as coisas. Ora, Deus poderia ter feito o homem como ele fez o animal, apenas por instinto, vivendo apenas por viver segundo aquilo que o ambiente o determinava. Mas não, Deus deu ao homem uma coisa extremamente importante, que era a escolha. Uma criatura ter a escolha do que fazer, de como andar, de como proceder, é algo de extrema prova de amor. Porque o amor, ele é verdadeiramente a liberdade. A melhor coisa que eu posso dar e oferecer a alguém é a liberdade. Então foi isso que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem a liberdade de escolher. Então quando Satanás caiu e ele perdeu tudo e agora ele precisava atingir a Deus de alguma forma, porque a nível de força, a nível de impacto, Satanás com certeza seria consumido por Deus, porque Deus é dono de todas as coisas, ele é o dominante de todo o poder. Satanás, então, muito ardiloso e muito inteligente, vai falar o quê? Olha, eu vou atingir a Deus então naquilo que ele mais ama, e aquilo que ele mais ama é o homem. Então, a partir desse momento, ele se torna a serpente que vai seduzir Eva para consumir aquilo que Deus havia proibido. Então, Satanás, na intenção de ferir a Deus, na intenção de confrontar a Deus, na intenção de magoar a Deus, seduz o homem para que o homem caia em pecado. O primeiro cenário de tentação foi estabelecido aqui. Olha, aquela fruta tão bonita. Olha, aquela fruta tem um aspecto tão saboroso. Por que você não come ela? Ah, porque Deus falou para mim e para Adão para que nós não consumíssemos daquela árvore. Que aquela árvore vai nos levar à morte. A serpente então vem e vai dizer, não, mas ela não vai te levar à morte. Deus aí está enganando você. Deus colocou aquilo para que você não fosse imortal igual a ele, para que você não soubesse de todas as coisas igual a ele. Por isso que ele disse isso. Mas não vai ter problema nenhum se você for lá e comer. Tanto Eva quanto Adão tinham a escolha de não comer. Eles vão lá e comem por vontade própria. Ah, Manuela, onde isso fica provado? Isso fica provado quando Adão vira e fala, ó, foi a mulher que tu me deste. Quando Adão coloca a culpa em Eva por um erro que ele também cometeu, ali já estava bem caracterizado que o homem tinha feito uma má escolha. E o mais interessante desse bloco da queda humana é que quando Deus desce para falar com o homem, ele não se importa
com a falta de 2 frutos ou de 1 fruto da árvore. Ele não se importa com quem errou. Ele não se importa como foi, não é com quem errou, mas ele não se importa com a perda de um fruto. Ele está se importando com a criatura. Ele vai direto falar com a criatura. Ele quer saber o que aconteceu com a criatura. E ali se mostra que a preocupação de Deus não é com as perdas ou com os ganhos, não é com os objetos ou com as riquezas. Deus se preocupa com a sua criatura. Por quê? Porque Deus o ama. O homem peca, o homem cai no pecado, e quando ele cai no pecado, tudo ao redor dele sofre com o pecado. Não foi só o homem que teve que trabalhar do seu próprio suor para conseguir sobreviver. Não foi só a mulher que a partir de agora teria inimizade com a serpente e que teria dores de parto. Tudo sofreu. A terra sofreu. As águas sofreram. Os animais sofreram. Tudo sofreu. Por quê? Por causa de um erro humano. Então, uma terra onde eu podia jogar uma semente até de forma superficial, depois de alguns dias dava uma árvore profunda de raízes bem fortes, agora por causa do pecado eu vou ter que trabalhar muito a terra para que a terra esteja alimentada, para que a terra, quando eu coloco a semente lá, tenha alimento suficiente para a semente, para que a semente possa crescer, para que a semente possa virar uma árvore e que dessa árvore se gere frutos. Então, aquilo que eu demoraria muito pouco tempo por causa da facilidade da terra, por causa do pecado do homem, agora eu vou trabalhar muito mais, eu vou demorar muito mais. Então, Deus vira, olha, você pecou, você errou, eu disse para você não comer. Era uma opção você comer ou não, mas eu te dei tanta coisa, por que você foi comer lá? Por que você foi se enveredar pelo aquilo que a serpente tinha dito para você? Olha, agora eu não posso fazer nada por você, agora você certamente vai morrer. Porque você vai morrer agora materialmente, você vai morrer como homem, e você também agora, o nosso relacionamento morreu, o nosso relacionamento acabou, porque você quebrou algo que era importante para o nosso relacionamento. Deus vai dizer ao homem os cuidados que agora ele vai ter, Deus vai providenciar uma roupa para o homem, Deus vai dizer tudo o que vai acontecer com o homem, vai dizer o castigo de cada um dos presentes, da serpente, do homem e da mulher. E a partir de agora o relacionamento deles está distanciado. Mas antes da separação total, Deus faz um anúncio, Deus faz uma promessa. E é essa promessa que vai garantir que o homem tenha salvação. Deus vai virar e falar assim, ó, da semente da mulher vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, do inimigo, do diabo, de Satanás, e que vai restabelecer o nosso relacionamento. A promessa vai ser feita exatamente nesse momento, ó. Primeiro veio a criação, depois veio a queda do homem e agora, no final, antes de começar a história da humanidade, antes de tudo dar início de fato, antes de tudo desenrolar, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Olha, eu vou trazer alguém, eu vou trazer da semente da mulher, do próprio homem, alguém que vai reestabelecer o nosso relacionamento. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, antes vocês eram filhos da desobediência, antes vocês eram filhos do pecado, ele não está errado, porque o pecado original do homem se estabeleceu na desobediência. Foi quando o homem desobedeceu a Deus que o pecado se instala na vida terrena, se instala na vida humana. Então, no primeiro bloco dos nossos estudos, eu fui obrigada a vir desde o pecado original para que você entenda. Primeiro, que Deus criou a terra, criou todas as coisas por sua própria vontade e para a glorificação do seu próprio nome. Segundo, Deus criou o homem como coroa da criação
como coroa da criação, e com singularidades muito próprias, com vontades, com raciocínio, com livre-arbítrio, porque isso prova o seu amor pela sua criatura. Isso prova o seu amor por aquilo que ele fez. Terceiro, o homem peca e por causa do pecado, o homem é distanciado de Deus. O relacionamento foi quebrado e foi quebrado por desobediência. E no final, Deus faz o anúncio, ó, vocês quebraram um relacionamento comigo, mas eu ainda quero ter um relacionamento com vocês. Vocês quebraram a minha confiança quando vocês me desobedeceram, mas eu ainda quero ter um relacionamento com vocês. Então, a partir desse momento, a partir do capítulo 4 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, vai se desenrolar uma história para que haja relacionamento, o relacionamento entre Deus e o homem seja religado, que o relacionamento seja reconstruído. E aí começam as profecias, né? As profecias messiânicas em especial. A minha profecia messiânica preferida se encontra em Isaías capítulo 53, porque acredito que Isaías, como profeta messiânico que é, ele relata muito bem aquilo que se deve esperar do Messias. Mas houve outros que falaram sobre a vida do Messias, ou de forma clara, ou de forma mais retalhada. Mas mesmo assim, todos os profetas falaram ou fizeram alusão à vinda do Messias. E o que é profecia? Profecia é uma mensagem de Deus para o homem. Era a forma como Deus agora tinha de se comunicar com a sua criatura que estava distanciada dele por causa da desobediência. Então a profecia tinha a função o tempo todo, primeiro, de lembrar que Deus havia feito uma promessa. Segundo, de dizer quais eram as características daquela promessa, para que quando a promessa chegasse, a promessa fosse rapidamente identificada. O problema é que com o passar dos anos, os homens criaram expectativas. E essas expectativas humanas, com certeza, não seriam aí atingidas dentro do propósito estabelecido por Deus. Por quê? Por causa do pecado humano, a carne se contaminou. Então a carne, aquilo que é carnal, aquilo que é material, para Deus não interessa mais. Porque a carne já está o quê? Contaminada. E Deus não se relaciona com aquilo que é sujo, com aquilo que é pecaminoso. Então a carne agora, a minha carne, agora ela é pecaminosa, ela tem tendência a pecar. Ela vai o tempo todo estar mais inclinada para o pecado do que está inclinado para o espírito. O que interessa para Deus não é a matéria mais. O que interessa para Deus é aquilo que está dentro da matéria. Que é o quê? Que é a minha alma, que é a sua alma. Então, o que está dentro da matéria é que ainda tem chance de salvação, que interessa para Deus, porque é aquilo que verdadeiramente é eterno. Lembra lá no início que eu falei que Deus tirou o fôlego da vida de si próprio, da sua própria essência, e jogou para o homem? Aquilo que está dentro do homem, que é a vida, que é a minha vida, que é a sua vida, que é especial, que gerou no homem alma vivente. E essa alma vivente, ela é eterna. Então, para Deus não interessa mais aquilo que vai durar 100, 150 anos. O que interessa para Deus é aquilo que é eterno. Então, quando veio a profecia do Messias, todo mundo, judeus ou não judeus, estavam esperando um Messias humano, que atendesse às expectativas humanas. Mas, na verdade, Deus estava preocupado com aquilo que era eterno. E aquilo que é eterno é espírito, é espiritual. Então, os judeus, né, os hebreus esperavam o Messias e tiveram sempre pessoas que traziam essa mensagem. Eles esperavam o quê? Um líder político, um rei.
Por exemplo, Davi. Davi foi um rei extremamente importante para o povo judeu. Por quê? Porque ele era um rei que adorava a Deus, que zelava por aquilo que era religioso e também lutava as guerras do povo. Ele também brigava por aquilo que era nacional. Então Davi é um rei tão exaltado justamente por causa disso, porque ele era um líder completo, que zelava por aquilo que era espiritual e que também fazia o quê? Que também brigava as batalhas do povo. Você vai ver, José foi governador do Egito, ajudou o povo a passar pelo maior período de fome que já se teve, um dos maiores períodos de fome que já se teve na história. Então, você vai reparar que você teve líderes e o povo judeu foi esperando líderes, foi esperando do Messias que o Messias fosse o líder, que fosse um líder que atendesse às suas expectativas materiais, às suas expectativas humanas. Mas Deus, na verdade, estava preocupado com aquilo que era eterno. E a carne não é eterna. Então, vem aí, Isaías relatando, ele vai padecer, ele vai morrer, ele vai vir da menor das cidades. Veio os profetas todos relatando como seria o Messias. Mas isso acabava não sendo identificado. Por quê? Como seres humanos, estávamos todos voltados para aquilo que era humano, e o meu inimigo fazia questão de ajudar a nos envolver naquilo que era humano, para que esquecêssemos daquilo que era espiritual e, como consequência disso, esquecêssemos o que é ter relacionamento com Deus. Então, com o passar da trajetória, o homem vai se envolvendo com aquilo que é humano e vai baseando as promessas de Deus naquilo que é humano, quando, na verdade, Jesus veio para fortalecer aquilo que era espiritual, aquilo que habitava e que era eterno dentro do homem. Então, as profecias serviam para quê? Para alertar, para dizer, para dar o anúncio, para fazer relembrar o povo que viria o Messias, que viria um resgate. Agora, Manuela, por que você usa o termo o tempo todo de salvação e de resgate? Porque o homem precisa ser resgatado do pecado. Satanás, quando envolve Eva e Adão e eles pecam, é como se Satanás tivesse sequestrado o homem e dito, esses são meus, agora eles não têm mais relacionamento com o Senhor, eu tô pegando pra mim, agora eles vão viver de acordo com aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu posso manipular, que é a matéria. Então, Deus vai olhar assim, poxa, eles foram levados, eles foram sequestrados por causa do pecado. Eu preciso pagar um resgate, eu preciso dar algo em troca do retorno deles pra mim. Não é assim que acontece no sequestro? A pessoa vai lá, sequestra um, guarda e fala, eu quero tanto pra você ter ele de volta. A mesma coisa acontece. Obviamente, Satanás não vai pôr um preço nisso. Quem vai pôr um preço nisso é o próprio Deus. Por que Deus vai dar um preço sobre esse resgate? Por que Deus vai pagar esse preço por esse resgate? Porque Deus ama o homem. E aquilo que a gente ama não tem valor mensurável. Uma mãe que ama o seu filho faria qualquer coisa para ter de volta o seu filho. Um pai que ama o seu filho faria qualquer coisa para ter de volta esse filho. Deus, da mesma forma, vai pagar um preço imensurável, preço de sangue, e não é qualquer sangue, para ter de volta aquilo que foi sequestrado, ter de volta aquilo que foi tomado dele, que é o relacionamento com a sua criatura. Então aqui Deus vai dizendo, eu vou mandar alguém, eu vou resgatar vocês, eu vou tirar vocês disso. Em algum momento, no momento certo, na hora certa isso vai acontecer. E assim foram passando anos e anos e anos, e muitos foram se esmurecendo na fé e acabaram se envolvendo naquilo que era material.
Mas Deus o tempo todo usava gatilhos, usava estratégias para dizer pro povo: ó, eu tô aqui, eu não esqueci do que eu prometi. Olha, eu ainda tô aqui, ó, eu tô oferecendo isso para vocês, eu tô oferecendo tabernáculo para vocês, eu tô oferecendo pessoas que estão dispostas a relacionarem comigo, para que vocês entendam que esse caminho ainda não é o caminho perfeito, mas ainda é uma forma de mantermos relacionamento. Então Deus o tempo todo, mesmo com o Messias ainda não estando aqui, ele vai dizer o quê? Olha, eu tô aqui. Tudo bem que vai ser um pouco difícil, vocês vão ter que confiar muito em mim, mas eu tô aqui, olha, eu tô aqui. Eu tomo aqui o tabernáculo pra gente manter pelo menos um relacionamento prévio. Toma aqui, ó, tem aqui Moisés, tem aqui José, olha a promessa que eu fiz a Abraão, ó, eu tô aqui. Vai chegar um momento em que eu vou pagar esse preço por definitivo, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou dizendo pra vocês que quero ter um relacionamento com vocês. Tá vendo o tempo todo Deus indo ao homem? Tá vendo o tempo todo Deus querendo o homem de volta? Querendo um relacionamento de volta? Então, as profecias são para quê? São para dizer: não me esqueci, vou fazer, aguarda um pouquinho, existe um tempo determinado. Então chegam os evangelhos e o tempo ali é estabelecido. Jesus faz todos os passos das profecias que foram relatadas, que foram ditas. Ah, Manuela, mas Jesus foi para Belém, Jesus era nazareno, Jesus de Nazaré, ele foi para Belém por causa da contagem lá, do recenseamento do estado. Aquilo foi providência divina. Tudo, desde a manjedoura, acho muito antes, né? Desde Maria e José, que viveram um conflito bem drástico, né? Um conflito bem complexo, até a manjedoura e tudo aquilo que vinha depois, foi tudo meticulosamente montado por Deus para que a promessa dele fosse cumprida e de forma perfeita. Sabe aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Até aquilo que parecia ruim, que parecia que não iria dar certo, deu, porque tudo coopera para o bem. Tudo coopera para que o relacionamento entre Deus e o homem seja estabelecido. Então, desde a escolha dos pais, que precisavam ser pais que estivessem voltados para Deus. Ah, Manuela, como é que você sabe que Maria e José estavam voltados para Deus? Pelos seus diálogos. Quando vem a anunciar, né? Quando o anjo vem anunciar a Maria: ó, você foi agraciada. Ela poderia ter dito não, mas ela entendia quem era Deus. Ela era pura, ela era temente a Deus. E ela sabia que aquilo que se Deus a escolheu, ela sofreria o ônus dessa escolha, mas que ela faria o bem. José, quando soube que Maria estava grávida, a primeira coisa que ele queria fazer era o quê? Se mandar. Por quê? Porque ele era covarde? Não, porque ele conhecia a lei. Ele sabia que se ele fugisse, se ele se exilasse, melhor dizendo, ele seria o condenado, mas Maria seria rapidamente protegida pela sociedade. Assim, nenhum mal acometeria nem a ela, nem a criança. Isso é o quê? Isso é temor. Isso é amor. Por amor, ele preferia se exilar para que Maria fosse protegida por aquela sociedade, fosse protegida por aquela comunidade. Mas Deus vai dizer: não, você não precisa fazer isso. Vai, case-se com Maria, case-se com ela, que vocês serão ali protegidos, vocês serão ali guardados. Por quê? Porque Deus queria mostrar ao homem tudo aquilo que ele havia estabelecido para o homem era bom. A família precisava estar toda completa, porque família é bom. Família nasceu do coração de Deus. E tudo aquilo que Deus planejou para o homem, o inimigo quer atacar aquilo. Então, Maria teve momentos difíceis? Muito difíceis. José teve momentos difíceis? Muito difíceis.
Herodes vai pedir o quê? Vai pedir a cabeça do menino, vai fazer com que os pais tenham que viajar, tenham que se deslocar, tenham que sair do lugar onde eles estão para ir para um outro lugar, para fazer uma contagem, um recenseamento, para fugir de Herodes em seguida. Então, o que está acontecendo aqui? Isso atrapalha, isso incomoda. Imagina você ter que viajar grávida. Imagina você ter que fazer uma contagem de número de pessoas grávida, já prestes a ter um filho. Num primeiro momento, é muito ruim, mas tinha um objetivo. Belém. Tinha que vir de lá. De alguma forma, de alguma maneira, tinha que chegar lá. Então, até aquilo que parece mal, Deus é tão Deus que transforma isso numa coisa boa. Para que venha o bem, para que venha a demonstração do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia para com o homem. Então, a todo momento, Deus cuida do homem, até quando isso parece ruim. Jesus nasce, Jesus vem e confirma as profecias, mas o homem não enxerga. Por quê? Porque ele está esperando a atenção às suas expectativas materiais. Por isso Jesus foi injuriado, Jesus foi cuspido, Jesus foi maltratado, Jesus foi rejeitado. Rejeitado por quê? Porque o homem esperava coisas materiais. O povo judeu esperasse alguém que restabelecesse a ordem, estabelecesse o templo, restabelecesse os rituais, restabelecesse a segurança nacional. Mas haviam se esquecido da sua alma, do seu interior, daquilo que verdadeiramente interessa e que é eterno. E o homem vai continuar vivendo assim, mesmo depois de Jesus. Jesus vem, Jesus ensina, Jesus deixa muito claro que ele não veio para juntar e sim para espalhar, ou seja, para espalhar, para você ver quem é, quem não é, o que é certo, o que é errado, aquilo que agrada ou não agrada a Deus, e até mesmo espalhar para que a palavra seja divulgada. Ele veio ensinar aquilo que Deus deseja para o homem. E o que Deus deseja para o homem? Relacionamento com ele. Foi isso, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, junto com os outros apóstolos, se dedicaram a vida inteira para que tanto judeus quanto gentios compreendessem o objetivo e o amor de Deus. Nós fomos resgatados do pecado, da desobediência, que me leva à morte eterna, que me leva ao afastamento daquilo que é bom, perfeito e agradável e que só pode vir de Deus. Eu fui resgatado, eu fui salvo daquilo que me impede de viver uma vida plena, de verdadeira liberdade com Deus. Era sobre isso que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos estavam nas suas cartas, trazendo a memória do povo, trazendo a memória do agora dos crentes, que foi feito na cruz por mim e por você. Porque chegou a hora de pagar o resgate. E o pagamento do resgate não foi simplesmente colocar numa mala e entregar ou fazer uma transferência bancária, não. O pagamento do resgate foi um pagamento que gerou dor, foi um pagamento que gerou tormento, foi um pagamento que eu nem você poderíamos ou conseguiríamos matar, porque a cruz era o meu e o seu final, porque o meu inimigo, ele não ama você, ele quer destruir você. Ele quer destruir você para que você não tenha a oportunidade de enxergar aquilo que Deus fez por mim, por você, por amor. Então a cruz, ela é o maior símbolo de dor, de sofrimento, mas é o maior símbolo de amor que alguém pode ter por um ser humano. É o maior símbolo do amor que Deus tem pela a humanidade. Deus não está preocupado se você é habilidoso, se você é alto, se você é baixo. Ele está preocupado se você entende o amor dele por você e entende que a desobediência
ela nos separa dele. Deus, quando ele vai procurar o homem, ele vai procurar o homem porque ele quer saber do homem o que o homem fez de errado. Ele quer saber do homem aonde foi que ele errou. Isso já mostra que Deus espera do homem, primeiro, entendimento e segundo, arrependimento. Deus esperava do homem fé, ou seja, a certeza que viria, mas muitos esmoreceram nessa certeza. E por causa desse enfraquecimento, eles acabaram não conseguindo enxergar o Messias pregado no madeiro, como as profecias haviam relatado. Porque estamos presos àquilo que é material, aquilo que depois de alguns anos vai se desfazer, e não estamos voltados para aquilo que é eterno e para aquilo que realmente interessa, que é a minha e a sua vida. Respondendo a pergunta introdutória, e aqui eu faço a minha conclusão. Por que temos a necessidade de um Salvador? Porque estamos aprisionados na cegueira do pecado, causado pela desobediência do homem, que me impede de enxergar o grande e verdadeiro amor de Deus. Senhores, essa foi a minha aula introdutória. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido ainda mais o amor de Deus pela minha e pela sua vida, e espero que você continue acompanhando as suas aulas de escola dominical por aqui, porque tem sido gratificante para mim na minha vida espiritual, e eu espero que tenha sido gratificante para você também. Não se esqueça de estudar e não se esqueça também de acompanhar as nossas atividades que estão voltando aos poucos aí, tanto presencialmente quanto por via online. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente domingo. Fique com Deus.